E aí, pessoal, estamos começando mais uma aula aqui do ensino de astronomia na UFABC. Essa é a segunda aula da série de 2 aulas sobre objetos compactos. Na aula anterior, nós falamos sobre buracos negros e hoje a gente vai estar falando sobre anãs brancas e estrelas de nêutrons. Alguns recados iniciais. Sigam-nos nas redes sociais, nós temos Facebook, temos Instagram. Temos o nosso site também, que é onde a gente coloca todo o material do curso. E a gente tem a lista de presença para quem está inscrito e o questionário, que é para vocês responderem no final da aula. É um questionário anônimo. E aqui tem os QR Codes, mas também tem os links na descrição desse vídeo, tá? Bom, para a gente começar a aula de hoje sobre anãs brancas e estrelas de nêutrons, a gente tem que retomar aquele papo que a gente teve na aula passada sobre os estágios finais da evolução estelar. Então, o que acontece, no final da vida de uma estrela? Bom, no final da vida de uma estrela, ela pode expelir suas camadas externas em nebulosas planetárias ou supernovas, que são situações bem diferentes. E o caroço que vai restar daquilo, aquele interior que vai sobrar, é um objeto compacto, que são objetos justamente densos e razoavelmente pequenos, comparados com a estrela anterior. E esses objetos compactos, então, eles são divididos em 3 classes, que são anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros, que a gente viu na aula passada. Se você não viu a aula, não tem problema, depois dessa você olha lá no nosso canal e vê a aula sobre buracos negros. E aí vai ter uma diferença, no estágio final de uma estrela de baixa massa para uma estrela de alta massa. Então, se a estrela ela tem até cerca de 8 massas solares, então 8 vezes a massa do Sol. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre a aula de estrelas 2. O que acontece é que o último estágio dessa estrela vai ser virar uma gigante do ramo assintótico. E o que acontece nesse estágio? O caroço, aquela parte central da estrela, vai contrair, a camada acima dele vai começar a queimar hélio, e uma camada acima da camada de hélio vai começar a queimar hidrogênio. E nesse processo, as camadas exteriores, ou envelope, acabam expandindo e resfriando. Então, quando essa estrela de até 8 massas solares morre, chega no seu estágio final, as suas camadas exteriores são expelidas para fora, dando início a esse belo fenômeno que é a nebulosa planetária, e que a gente tem 2 imagens ilustrativas de remanescentes de nebulosas planetárias. E o envelope que é ejetado, do que ele é feito? Ele é feito de gás ionizado. E por que a gente vê essas cores tão bonitas nessas imagens? Porque esse gás ele é excitado pela radiação ultravioleta que sai dessa anã branca, que é o objeto compacto que ficou, que o caroço do centro se transformou, que foi o que sobrou desse processo. Então, essa anã branca ela emite radiação ultravioleta e essa radiação excita esse gás ionizado, então ele emite luz visível e a gente vê todas essas cores super bonitas, realmente as imagens de nebulosas planetárias são imagens muito belas, como por exemplo a nebulosa do Esquimó e a nebulosa do Helix. E o que a gente tem lá no centro, um pontinho, é justamente uma anã branca. E bom, vamos traduzir aí essas cores, porque, bom, se algumas partes estão vermelhas ou se estão verdes ou azul, com certeza a gente tem alguma coisa diferente ali acontecendo. Então, as regiões em vermelho, na verdade, elas traduzem a composição química daquela parte da nebulosa planetária.
Então, as regiões em vermelho, nós temos hidrogênio e nitrogênio ionizados. E as regiões verde e azuladas, a gente vai ter oxigênio e talvez um pouco de neônio. E o que é mais curioso, né? A gente pode pensar, por que nebulosa planetária? Tem alguma coisa a ver com planeta? Não, não tem nada a ver com planetas, tá? É simplesmente o processo que eu acabei de descrever para vocês, mas esse nome vem, na verdade, do fato de que, ao observá-las em telescópios não muito potentes, elas aparentam ser planetas. Então, se a gente pegar um telescópio ali não muito potente, a gente apontar para essas nebulosas planetárias, a gente não vai ver essas imagens aqui que foram feitas pelo Hubble e outros telescópios. Não, a gente vai ver algo que aparenta ser um planeta, né? Então, por isso que vem o nome nebulosa planetária, embora não tenham nada a ver, de fato, com planetas. E, bom, esse fenômeno, né, ele dura cerca de 50 mil anos, então, se você dá aí um intervalo de 50 mil anos, a gente vai ver essas nebulosas planetárias se desfazendo, né? E elas vão, aos poucos, se misturando ao meio interestelar. Bom, e o que é essa anã branca, né, que ficou no centro disso tudo? A anã branca, ela é o caroço remanescente da estrela, né, e que ela não faz mais fusão nuclear, né, portanto, não é uma estrela. E está no centro dessa nebulosa planetária. E como eu falei, elas são muito menores do que estrelas e, por conta disso, quando a gente observa uma anã branca na luz visível, por exemplo, elas são muito menos brilhantes do que uma outra estrela qualquer, por exemplo. Então, nessas imagens aqui do lado, o que a gente vê? Bom, vocês já devem ter ouvido falar da estrela Sirius, né? Ela é a estrela mais brilhante do céu noturno e ela é muito facilmente observada aqui do hemisfério sul. Só que Sirius, na verdade, é uma estrela binária, né? Um sistema binário composto de uma estrela de fato, Sirius A, e de uma anã branca, Sirius B. Só que acontece, a gente olha no visível, né? E a gente vê basicamente o brilho de Sirius A, que é uma estrela. Agora, o que acontece? Anãs brancas, elas são mais quentes do que estrelas normais. Isso por quê? Porque lembra só que a gente tinha aquela estrela de baixa massa, que tem um núcleo quente, que ela foi e aí ela expeliu, né, o envelope numa nebulosa planetária. O que restou daquele núcleo quente é uma anã branca. Então, anãs brancas, elas são o que restou do núcleo quente de estrelas. Então, por conta disso, elas, no geral, são mais quentes do que estrelas normais. Qual vai ser a radiação que essa anã branca vai emitir com maior intensidade? Vai ser nos raios-x, né, que é uma radiação mais energética do que a radiação no espectro visível, por exemplo. Só que a gente não enxerga isso, né, mas os nossos telescópios, né, eles enxergam. Então, nessa segunda imagem, a gente tem uma imagem aí de Sirius A com Sirius B. Sirius A está um pouquinho atrás de Sirius B, mas observem como que Sirius B em raio-x se destaca muito, né, muito mais que Sirius A. Vamos olhar para as anãs brancas no diagrama HR, né, que é aquele diagrama que vocês viram nas aulas de estrelas. Se a gente olhar para onde a gente vai encontrar as anãs brancas, ou em inglês elas chamam white dwarfs, a gente encontra elas nessa região aqui, e a gente observa que se a gente pegar aqui uma mesma temperatura, a gente observa que uma anã branca com essa temperatura, ela vai ter uma luminosidade de 10.000 a 100.000 vezes menor do que uma estrela da sequência principal da mesma temperatura. Então, escolhi essa temperatura aqui, vamos seguir aqui. Eu tenho uma anã branca aqui que vai ter uma determinada luminosidade.
E se eu sigo aqui para a sequência principal, eu vejo que uma estrela da sequência principal de mesma temperatura tem uma luminosidade muito maior, tá? E, bom, as anãs brancas, no geral, elas vão ter um aspecto branco, mas não exatamente, né? Porque a temperatura delas vai de 5.000 kelvins a 80.000 kelvins. Então, nem todas são brancas, algumas são azuladas, enfim. E claro, né? Elas são objetos muito densos, né? Como um bom objeto compacto. Então, vamos pensar em termos práticos. Se a gente fosse querer transformar o Sol numa anã branca, e a gente sabe que ele vai virar uma anã branca, vamos tentar entender a densidade dessa anã branca. Seria o equivalente da gente pegar o Sol e concentrar toda a massa dele no tamanho da Terra. E para vocês terem uma noção, né, dessa perspectiva, tem aqui nessa imagem aqui a gente tem aqui um pedacinho do Sol, só porque se a gente colocasse tudo a gente não ia conseguir ver a Terra em comparação. Só para a gente ter uma ideia da comparação de tamanho Sol e Terra. Então imagina você comprimir tudo isso aqui do Sol na Terra, né? Que é muito pequena comparada com o Sol. Se você fizer isso, você vai ter algo que tenha uma densidade comparável à de uma anã branca, né? Então, a gente até brinca que uma colher de chá, se a gente fosse numa anã branca e conseguisse pegar numa colher de chá, né, um pouquinho ali de anã branca, a gente teria nessa colher de chá mais do que 16 toneladas. E por conta disso, né, como a densidade é muito alta, também a gravidade superficial da anã branca ela vai ter uma intensidade muito alta, cerca de 470.000 vezes maior do que a Terra. E a pressão no centro da anã branca também é muito grande, da ordem de 10 elevado a 22 Pascal, basicamente 1,5 mil vezes a do centro da Terra. E a temperatura central lá no centro da anã branca vai ser da ordem de 10.000 kelvins, o que seria suficiente para queimar hidrogênio. E a gente pode classificar as anãs brancas, né? Elas não são todas iguais. E como que a gente faz essa classificação? Pelos espectros. E o que é o espectro? O espectro ele é o conjunto das frequências de radiação eletromagnéticas emitidas pelo objeto, junto às intensidades de cada uma dessas linhas de emissão. Então, pense assim, num conjunto de todas as frequências de radiação que um objeto emite e também o quanto que ele emite, né? Isso que é muito importante pra gente. Então, a anã branca, por exemplo, ela normalmente vai emitir bastante radiação na faixa do raio-x com muita intensidade, embora ela também emita na faixa do visível. E aí, quando a gente vê o espectro dela, a gente vê exatamente, a gente tem uma visão geral, né, de toda desse gama de radiação que ela está emitindo. Mas também existem as linhas faltantes nesse espectro, né, que acaba não sendo um espectro contínuo. E essas linhas faltantes, que a gente chama de linhas de absorção, elas são muito importantes para a gente determinar a composição química das camadas exteriores do objeto, dessa anã branca, né? Porque vai dizer ali que elemento em especial está naquele objeto e que está absorvendo essas linhas que estão faltando aqui quando eu observo esse espectro. E aí, por conta disso, a gente tem essa classificação das anãs brancas. Então, a gente começa com a letra D, né, tipo espectral D, que vem de White Dwarf, que é o nome de anã branca em inglês. E a gente tem o tipo A, né, o DA, que vai ser 66% de todas as anãs brancas, onde a gente vai observar aquele espectro contínuo, só que somente faltando as linhas de absorção de hidrogênio, né, que acusam a presença do hidrogênio nessa anã branca.
Já o tipo DB, que vai ser cerca de 8% das anãs brancas, vão ter apenas linhas de absorção de hélio. E já o DC, que é o tipo C, cerca de 14% vai ter um espectro contínuo, sem nenhuma dessas linhas de absorção. O tipo DQ vai ter sinais de carbono e o tipo DZ apresenta linhas de metais. E a gente tem outros aí, mas esses são os mais importantes. O que é importante, o que é interessante também, né? Porque a gente tem uma certa expectativa com relação a como as linhas de absorção elas vão vir, né? Então, se a gente olha essa imagem, a gente teria uma expectativa de observar alguma coisa assim, por exemplo. E quando a gente observa a anã branca, a gente observa isso aqui. Então, a gente observa que as linhas de absorção, elas estão mais grossas, né? Que há um alargamento dessas linhas, e isso acontece justamente por conta daquela alta pressão da superfície que ela tem. E quando a gente vê o espectro, né, a gente está vendo a composição exterior da anã branca, né? A composição interior, ela pode ser bem diferente do que aparece no espectro, né? O que dá um certo desafio aí para os astrofísicos e os astrônomos. Mas o que a gente espera é que os elementos mais pesados, eles desçam para o interior nos primeiros 100 anos de vida da anã branca. E bom, uma anã branca é o que restou do núcleo da antiga estrela, né? Ela não é uma estrela, ela é o que restou. Portanto, né, ela é composta quase inteiramente de 1, 2 ou até 3 elementos ionizados que foram produzidos nos estágios finais daquela estrela, né, o que estava no núcleo daquela estrela. Em sua maioria vai ser carbono e oxigênio, mas também podem existir anãs brancas de hélio e de oxigênio com neônio e magnésio. E o que é interessante é que depois de 5 bilhões de anos, o interior da anã branca ele começa a cristalizar. Elas viram diamantes gigantes, né? Aqui a gente tem uma ilustração para ilustrar, né, essa questão. Embora sejam, na verdade, né, diamantes muito mais densos e com estrutura cristalina diferente do diamante que a gente está acostumado aqui na Terra. E bom, a gente tem as anãs brancas de carbono e oxigênio, e elas vão ser resultado dos caroços mortos das estrelas de baixa massa, mais de até 4 massas solares. E aí a gente vai ter as anãs brancas de oxigênio, neônio e magnésio, que serão os caroços mortos de estrelas de 4 a 8 massas solares. E bom, tem a hipótese das anãs brancas de hélio, que elas surgiriam na evolução final de estrelas de baixa massa e de massa menor do que 0,5 massas solares, que não chegam a queimar o hélio, né? Como essas estrelas elas são muito pouco massivas, elas precisam de um tempo maior do que a da idade do universo para virar anãs brancas. Então a gente ainda não observou nenhuma estrela desse tipo virar anãs brancas. Porém, o que a gente observa, que existe mesmo até agora, são as anãs brancas de hélio, que elas surgem a partir de estrelas com núcleo de hélio, que perderam as camadas externas por interação com outras estrelas. Então, nesse caso, a gente já não está falando de estrelas isoladas, né? Mas de um sistema que existe uma certa interação. Bom, eu comentei que anãs brancas são objetos muito densos, né? Então, a gente pode pensar, ok, são objetos muito densos e o que vai impedir dela colapsar por conta da gravidade? Porque como elas não são mais estrelas, elas não fazem mais fusão nuclear, elas não geram mais aquela pressão proveniente da queima de
de combustível em seu interior. Então, o que vai contrabalancear essa gravidade? Vai ser uma nova pressão, que é a chamada pressão de degenerescência eletrônica. E essa pressão ela vai depender da massa da anã branca somente e não da temperatura dela. Ela é uma consequência, olha só que interessante, do efeito quântico chamado de princípio de exclusão de Pauli, que diz que os elétrons de um sistema não podem ocupar os mesmos estados quânticos ao mesmo tempo. E por isso, nos átomos, os elétrons eles se distribuem em camadas, né? Eles não conseguem ficar uns sobre os outros, por exemplo. E na anã branca, a matéria muito comprimida, muito. E quanto mais elétrons a gente tem, maior é a energia máxima dos estados e a velocidade máxima dos elétrons. E por conta disso, a pressão exercida por esses elétrons também é maior. Então, olha que interessante, um efeito quântico que é considerado, né, do mundo pequenininho, subatômico, ele tem um papel muito importante no balanço, né, no equilíbrio de uma anã branca. E, além disso, quanto mais massiva a anã branca for, mais elétrons ela vai ter e, consequentemente, a pressão de degenerescência será maior. E a pressão de degenerescência, ela só depende da massa da anã branca. Então, se eu aumento a massa da anã branca, eu também aumento a pressão de degenerescência, porém, a gravidade também aumenta conforme a massa da anã branca aumenta. Só que a gravidade aumenta de tal forma que o tamanho diminui com o aumento da massa, mais rapidamente do que a pressão de degenerescência. Então, conforme você vai aumentando a massa da anã branca, a gravidade ganha mais com isso do que a pressão de degenerescência. E vai ter um limite, né? Uma massa limite que a gente vai conseguir insistir nesse equilíbrio, né? Nesse jogo entre a pressão de degenerescência e a gravidade. E esse limite, essa massa limite, é a massa de Chandrasekhar, ou limite de anã branca, que é em torno de 1,4 massas solares. E é uma massa a partir da qual a pressão de degenerescência eletrônica ela não consegue conter a gravidade da anã branca. E justamente nunca foi observada uma anã branca com massa maior do que essa. E aqui está o cientista responsável, né, por esse resultado super importante, o Chandrasekhar, e ele foi Nobel de Física em 1983. Bom, a energia inicial da anã branca, ela vai sendo irradiada para o espaço com o tempo. Então, com o tempo, elas se resfriam, né? Porque elas mesmas, elas não geram energia. Então, essa energia, ela vai sendo irradiada aos poucos e essa anã branca vai se resfriando e se apagando. E o tamanho dela permanece o mesmo, né? Porque a pressão de degenerescência que sustenta ela contra a gravidade não depende da temperatura, como eu falei, mas somente da massa, né? E a massa dela permanece ali intacta. Então, isso que é muito interessante, a temperatura e a luminosidade atuais da anã branca dão boas pistas com relação à sua idade. Então, a gente tem uma ideia da duração da vida de uma estrela de baixa massa antes de virar uma anã branca. E também as idades das anãs brancas mais velhas, portanto, vão ser uma medida para as idades das primeiras estrelas de uma população. Porque se a gente olha para a luminosidade e temperatura de uma anã branca, a gente consegue estipular o quanto que ela já viveu, e olhando para a anã branca, a gente consegue estipular qual que era o tipo da estrela da qual ela evoluiu, e a gente tem uma estimativa para a vida dessa estrela, né, que já morreu, né, a gente soma esses dois valores, e se essas anãs brancas elas forem anãs brancas velhas,
Então, elas vão ser uma boa medida para as idades das primeiras estrelas de uma determinada população. Então, por exemplo, na nossa vizinhança, no fim da sequência de anãs brancas, né? Então, aquelas anãs brancas mais velhas, a gente encontra anãs brancas de aproximadamente 9 bilhões de anos. E se a gente considera também a duração da vida dessas estrelas que antecederam essa anã branca, né, que depois viraram essa anã branca, a gente chega num cálculo total de cerca de 9,3 bilhões de anos. Então, há 9,3 bilhões de anos surgiram as primeiras estrelas de baixa massa daquela população, então acaba sendo uma boa estimativa para essa população que, na verdade, agora a gente está falando do disco da nossa própria galáxia da Via Láctea, né? Então, a gente acredita que ela deva ter uma idade nessa ordem por conta dessas estimativas. Bom, e o Sol, né? A gente sabe que o Sol é uma estrela de baixa massa, então ele vai passar pela evolução final de uma nebulosa planetária e virar uma anã branca. Então aqui tem um esquema resumidão aqui da evolução do Sol. Então depois, se vocês quiserem dar uma olhada melhor, mas isso foi mais tratado nas aulas de estrelas. Então aqui também tem essas ilustrações muito interessantes que vão mostrar como que o Sol ele está, né, na sequência principal, como que ele vai mudar quando ele virar uma gigante vermelha e todas as etapas até que ele vire de fato uma anã branca, né? Daqui a muito, muito tempo, mas a gente sabe que vai acontecer. E vamos falar então de binárias com anãs brancas, né? Não é difícil, nem um pouco difícil, na verdade é bem comum a gente encontrar sistemas binários, e em alguns sistemas binários desses a gente pode encontrar uma estrela junto com uma anã branca. E o que é interessante é quando, se essa estrela que está acompanhando, né, ali a anã branca, ela se expande, por exemplo, se ela se torna uma gigante vermelha, e ela ultrapassa o seu lóbulo de Roche, que é uma região do espaço onde o material ele é vinculado à estrela. Então, se a estrela se expandir para além desse material, para além desse espaço, né, para além desse lóbulo de Roche, parte desse material estelar, né, que ultrapassou esse limite, pode cair sobre a superfície da anã branca, através de um disco de acreção que é formado em torno dessa anã branca, né, como a gente tem, por exemplo, nessa ilustração. E esse tipo de binária é chamada de variável cataclísmica. E bom, o que é interessante também é que o material da estrela que cai sobre a anã branca pode reacender a fusão nuclear pelo ciclo CNO, que a gente já viu nas aulas de estrelas. E isso na superfície da anã branca. Então a gente observa um aumento na luminosidade do sistema, e esse fenômeno a gente chama de nova, bem diferente das supernovas, tá? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente tem Nova Hércules, 1934, bem depois desse pico de luminosidade, né? Que é uma variável cataclísmica. E 2 meses depois, né, quando já passou isso, ela volta, né, ao normal, né? E essa luminosidade volta como era antes. Lembra que eu falei para vocês daquela massa de Chandrasekhar? Aquela massa do qual nenhuma anã branca pode ultrapassar, porque senão aquela pressão de degenerescência dos elétrons não vai aguentar a gravidade. E aí vocês podem pensar, bom, se então essa anã branca está num sistema binário, ela começa a acretar massa da estrela companheira, ou seja, a massa está caindo sobre essa anã branca, ok. E se essa massa cair ao ponto da massa da anã branca passar esse limite de Chandrasekhar? Bom, isso pode acontecer. E quando acontece,
essa anã branca não consegue permanecer estável, tá? No caso, ela vai explodir em uma supernova do tipo 1A, que a gente também chama de SN1A. Existem mecanismos ainda que eles não estão tão bem conhecidos para explicar exatamente como ocorre isso, mas provavelmente envolvem a reignição de fusões nucleares. E por conta disso, essas supernovas do tipo 1A, elas também são chamadas de supernovas termonucleares. E como é uma explosão muito intensa, né, ela explode esse material para fora, então acabam enriquecendo o meio interestelar com ferro e níquel. E por conta da pressão e temperaturas extremas, né, é uma explosão assim titânica. Acontece que elementos mais pesados que o ferro também podem ser criados nesse processo, né? A gente sabe que as estrelas elas só conseguem produzir elementos até o ferro, porque a partir daí já não é energeticamente favorável, mas nesses processos de supernovas é possível a gente encontrar elementos mais pesados que o ferro por conta dessas condições extremas. E bom, eu falei para vocês que é uma explosão titânica e é mesmo. Ela tem uma luminosidade de cerca de 10 bilhões de vezes a luminosidade do Sol. E ela pode, então, aparentar, de repente, né, ter um brilho tão intenso quanto de uma galáxia. Então, nessa foto aqui do lado direito, a gente tem uma galáxia antes de uma supernova e ali a gente tem uma galáxia com uma supernova. Tá? E pontuando que esse brilho intenso, né, a gente está observando uma galáxia inteira e do nada a gente tem esse brilho que é super forte vindo de, né, uma única regiãozinha ali de uma estrela. Bom, a luminosidade de uma supernova do tipo 1A é sempre a mesma, isso que é muito importante pra gente. Por quê? Bom, como ela sempre ocorre quando uma anã branca atinge a massa de Chandrasekhar, a gente sabe que você sempre vai ter um objeto ali com a mesma massa que explodiu naquela supernova. Então, você sempre vai ter uma anã branca que acretou a massa, chegou no limite de Chandrasekhar e explodiu. Vai ser sempre a mesma coisa. Então, a gente sabe que a luminosidade desse tipo de supernova é sempre a mesma, né? Cerca de 10 bilhões de vezes a do Sol. E por isso, isso é muito útil na astronomia, porque acaba virando um tipo de vela padrão, que a gente chama, para determinar distâncias até a galáxia onde ocorreram. Então, porque se eu observo ali numa determinada galáxia que eu não sei a distância, eu vi que foi uma supernova daquele tipo, porque eu vou observar o espectro, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, e eu constato, olha, isso foi uma supernova do tipo 1A. Beleza. Então, eu sei qual que é a luminosidade que eu esperaria de uma supernova dessa. E se eu estou registrando uma outra luminosidade, eu consigo determinar a distância. Então, por isso que são boas velas padrões. E essas supernovas do tipo 1A, fica uma curiosidade que vai ser explorada mais para frente, mas elas tiveram um papel relevante na descoberta da energia escura. Mas isso vocês vão ver mais nas aulas sobre cosmologia. Bom, e o que acontece, né, com a estrela companheira dela, né? Bom, se essa estrela companheira ela for da sequência principal, ou se ela for uma subgigante, ela vai perder cerca de 10 a 20% do seu envelope, com velocidades da ordem de 180 a 320 km por hora. Quilômetros por segundo. E se ela for uma gigante vermelha, ela vai perder quase todo o envelope, com velocidades que vão desde 10 até 100 km por segundo. E o que resta dessa estrela acaba levando um chute, entre aspas, e fica perambulando pelo espaço interestelar, porque a explosão da supernova ela não é igual em todas as direções. Então,
acontece dessa estrela levar um chute, né, dessa explosão e acabar perambulando para algum lado em especial. E aí que muitos remanescentes de supernova do tipo A não apresentam uma companheira próxima associada, ou a companheira é controversa, isso em termos de observação, né, as observações que a gente fez até agora. Mas existe uma estrela do tipo G com uma alta velocidade, cerca de 130 km por segundo, próxima ao remanescente da supernova descoberta em 1572 e vista por Tycho Brahe. E aí a gente tem uma questão, será então que essa estrela que está se distanciando com essa velocidade, ela era companheira dessa anã branca? Pode ser, né? Existem estudos que indicam que sim, mas até agora ninguém bateu o martelo. E a primeira possível evidência de fato da companheira de uma supernova do tipo 1A teria acontecido com uma observação de radiação ultravioleta da então companheira dessa supernova, né, da supernova 2012 CG, e poucos dias após a explosão. Então, isso então seria resultado da onda de choque que atingiu a estrela. Então, a gente falou do estágio final de uma estrela de baixa massa, né, virando anã branca e todos os processos relacionados a isso. Mas então, vamos falar do estágio final de uma estrela de massa alta, que agora vão ser as estrelas com massa maior do que aproximadamente 8 massas solares. Então, relembrando também um pouco a aula de estrelas 2, a gente vai ter nos estágios finais, né, uma supergigante com uma estrutura de camadas e em cada camada dessa a gente vai encontrar um elemento diferente que é queimado, que nem essa imagem aqui que ilustra bem, né? E a gente tem confecção de elementos até o ferro, como eu já tinha explicado, e a gente vai encontrar então um caroço de ferro aqui no centro, né? Depois do ferro, a estrela não consegue mais produzir nenhum elemento pesado porque não é favorável energeticamente. Agora, lembra aquela massa de Chandrasekhar? Bom, quando esse caroço ele ultrapassa essa massa, a pressão de degenerescência eletrônica não suporta mais a gravidade. A física é a mesma, seja no núcleo de uma estrela de massa alta, seja numa anã branca. E nesse caso, esse núcleo, esse caroço, ele começa a colapsar e vai esquentando. E aí todo o processo de milhões de anos para a produção de ferro acaba sendo desfeito nesse momento, porque o ferro ele é fotodesintegrado em prótons e nêutrons, né? O que inclusive custa energia para esse caroço e acelera ainda mais o colapso, né? Porque ele perde ainda mais energia, perde mais massa. E o que acontece é que esses prótons gerados, eles capturam os elétrons que sobravam lá nesse meio. E lembra que os elétrons, eles são responsáveis por aquela pressão de degenerescência eletrônica. Então, se esses prótons estão capturando esses elétrons, essa pressão ela vai diminuir ainda mais. Então, o processo de colapso ele vai acelerar ainda mais. E aí, no final, a gente vai ter por meio dessas reações, a gente vai ter um caroço feito praticamente de nêutrons, né, que é gerado nesse processo em que esses prótons capturam os elétrons. E a gente tem a geração de um nêutron e de um neutrino, né, um neutrino do elétron, que é uma partícula com massa muito pequena, que a gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco. Ok, a gente pode, dentro, né, dessa classe de estrelas de massa alta, a gente ainda pode dividi-las em outras duas subclasses, que são, primeiro, as estrelas de massa alta, porém, com massa até cerca de 25 massas solares. E nesse caso, para essa estrela, vai surgir
nesse momento, uma pressão nova, que é chamada de degenerescência neutrônica, e ela é similar àquela eletrônica, mas com nêutrons, no caso, né? Antes era com elétrons e agora vai ser com nêutrons. E o caroço vai se tornar, então, uma estrela de nêutrons, que a gente vai ver melhor adiante. Bom, e as estrelas de massa ainda mais alta, né? Mais altas do que 25 massas solares, não tem jeito para essas aí, nada consegue frear o colapso gravitacional, então ela acaba se tornando um buraco negro, né? Que eu falei na aula passada de objetos compactos 1. Bom, e aí, nesse processo de colapso do caroço, esse processo é um processo muito rápido que acaba gerando enormes ondas de choque nas camadas externas da estrela. Qual que é o resultado disso, né? Essas camadas externas acabam explodindo e muita energia é liberada, tipo, muito mesmo. E como parte do material rebatido ele é fotodesintegrado, o choque acaba em aproximadamente 10 milissegundos, quando essas camadas externas já se propagaram radialmente cerca de 200 a 300 quilômetros para longe dessa estrela que, né, está morrendo. E aqueles neutrinos que eu falei para vocês, que eles são gerados na captura de elétrons no caroço, eles saem para o meio interestelar, porque eles são partículas com massa muito pequena e que interagem muito pouco. Então, eles conseguem sair sem muita dificuldade. Então, 99% desses neutrinos acabam passando reto pelo envelope da estrela e podem, por exemplo, chegar na gente, né? Então, a gente detecta esses neutrinos. E o restante desses neutrinos que de fato interage com esse envelope acaba arrastando esse envelope numa explosão titânica que é a supernova. E aí, no caso, vai ser uma supernova do tipo 1b, 1c ou 2. E é, por exemplo, o tipo de supernova que eu expliquei na aula passada, tá? Que ela acontece do fim da vida de estrelas de alta massa. Bom, nenhuma simulação até agora conseguiu realmente simular a explosão de uma supernova, mas a gente tem muitos trabalhos sendo feitos para chegar nesse resultado. E bom, dessa explosão super forte, a gente tem o enriquecimento do meio interestelar, com os elementos produzidos na estrela, né? Carbono, oxigênio, neônio, magnésio, silício. E essas supernovas, elas são tão quentes e de tão alta densidade que durante elas também é possível produzir elementos mais pesados do que o ferro, né? Que nem pode acontecer também nas supernovas do tipo 1A, que são aquelas supernovas geradas em binárias de anãs brancas. E esse processo é o processo que explica a existência de elementos mais pesados do que o ferro na natureza, né? E daí que a gente tira aquela frase do Carl Sagan que é: nós somos poeira de estrelas. E da mesma forma como a supernova do tipo 1A, uma supernova do tipo 1B, 1C ou do tipo 2, que é essas supernovas que a gente está falando, que acontecem no final da vida dessas estrelas de alta massa, elas também são tão brilhantes, elas podem ser tão brilhantes quanto a galáxia em que elas ocorrem. Só que no caso elas não vão ter sempre o mesmo brilho, né? Que nem a gente sabe que as supernovas do tipo 1A, elas sempre têm a mesma luminosidade, porque o processo como ele acontece é sempre o mesmo. Então a gente vai poder... por que a gente consegue saber que uma supernova ela veio de uma binária de anã branca, né, uma variável cataclísmica, ou que ela veio do fim de vida de uma estrela de alta massa? Como que a gente consegue diferenciar? Bom, de novo a gente fala lá no espectro, né?
dessas supernovas, e essa classificação está, na verdade, baseada nas linhas de absorção dos espectros dessas supernovas. Então, por exemplo, a gente primeiro vai dividir entre tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, a gente não observa nenhuma linha de hidrogênio. Então, quando a gente olha aquele espectro, aquelas linhas faltantes, não existe um conjunto de linhas ali que represente a existência de hidrogênio naquele sistema. E a gente tem as subclassificações dentro do tipo 1, né? A gente vai ter, então, primeiro a tipo 1A, né? Que a gente viu das variáveis cataclísmicas, de anãs brancas, e elas contêm uma linha forte de silício ionizado e outras linhas de silício, oxigênio, magnésio, enxofre, cálcio, ferro, também ionizados. E já as do tipo 1B, elas contêm fortes linhas de hélio, e as de 1C não contém linhas de hélio. E assim a gente classifica esses subtipos. E o tipo 2 contém, então, linhas fortes de hidrogênio. Então, esse esqueminha, ele resume basicamente como a gente classifica supernovas, né? Então, supernovas, se tem hidrogênio, não tem hidrogênio, tem silício, então, beleza. É do tipo A, 1A, que é a supernova termonuclear. Se não tem silício, então, pode ter pode ter hélio ou pode não ter hélio. E aí a gente vai definindo cada um desses tipos. As supernovas do tipo 1B e 1C, que elas são do final da vida de estrelas massivas também, são estrelas que acabaram perdendo o envelope de hidrogênio por vento estelar. Então, lembra aqui dessa ilustração de uma estrela de alta massa, né, com todas as camadas de elementos. Então, a gente sabe que o hidrogênio ele vai estar lá por fora. E o que aconteceu é que antes dessa estrela de alta massa ela explodir em supernova, ela perdeu esse envelope, né, de hidrogênio que está por fora por conta de vento estelar, né, antes de virar supernova. É por isso que não aparece hidrogênio lá quando a gente vai analisar o espectro dessas supernovas. Então vamos ver aí algumas supernovas históricas, né? A supernova 1006, ela foi registrada na Europa, na China, Japão, Egito e Iraque. E quando a gente fala dessa classificação, a gente tem SN, que vem de supernova, e esse número aqui, na verdade, é o ano em que ela foi observada. Então, essa supernova, ela foi observada, ela aconteceu no ano de 1006. Então, a gente sabe, né, porque tem os registros, né, de vários cantos do mundo, e ela foi uma supernova do tipo 1A, hoje a gente sabe disso, e que no momento teve uma magnitude aparente de aproximadamente menos 7,5 no pico, né? Ou seja, bem brilhante. Quanto mais negativo for a magnitude de um objeto, mais brilhante ele é. Então, ela foi bem brilhante, tá? Quando a gente fala, por exemplo, da Lua, se a gente for falar mais ou menos ali, a Lua, quando estiver na sua fase crescente, ela deve ter uma magnitude da ordem de menos 10, por aí. Então, a gente consegue comparar, né? Só que quando a gente olha para hoje, né? A gente olha, essa daqui é uma imagem feita atualmente em raio-x, a gente olha o remanescente dessa supernova, né? Porque essa explosão, ela acontece e ela pode durar alguns dias, algumas semanas, quem sabe até alguns meses, e depois ela se apaga. E aí, quando a gente olha para um telescópio potente, a gente vai observar o remanescente dessa supernova. Então, a gente vê que esse remanescente, ele ainda tem expansão, tá? E tem um tamanho de aproximadamente 20 parsecs, né? O que é bastante. Uma outra supernova histórica é a supernova 1054, que ela foi registrada principalmente por astrônomos árabes e chineses. Ela já foi uma supernova do tipo 2, hoje a gente sabe. No momento em que aconteceu, ela podia ser observada até de dia.
E é até interessante que existe um registro, um possível registro, na verdade, da supernova feito pelo povo Anasazi, né, da região hoje que é os Estados Unidos. Então, nesse registro aqui, esse povo ele teria feito um registro dessa supernova aqui. E por que a gente acha que é um registro da supernova? Porque data mais ou menos desse período e a gente vê uma comparação em tamanho disso aqui que parece ser uma estrela e da lua minguante. Então tá dizendo pra gente que é alguma coisa que estava no céu que tinha um brilho comparado com a da lua minguante, né? Então muito provavelmente seja essa supernova, que é muito interessante. E hoje a gente vê o remanescente dela, o remanescente dessa supernova é na verdade a nebulosa do Caranguejo. Descobriu-se essa nebulosa e depois de um tempo que com certas análises viu-se que ela era um remanescente de supernova e você faz uma estimativa de quando que essa supernova teria acontecido. E a data batia exatamente com essa supernova registrada em 1054. E no centro dela a gente observa um pulsar, que a gente vai ver adiante, mas adiantando é uma estrela de nêutrons, tá? Temos também a supernova de 1572, e que ela foi uma supernova muito importante. Por quê? Bom, a gente está na Idade Média. E era um período em que tinha-se uma crença, né, que o céu ele era perfeito, ele era imutável. Imagina só, você está numa sociedade que tem essa crença e do dia para a noite uma nova estrela surge no céu, uma estrela brilhante. Deve ter acontecido um caos, não é mesmo? E hoje a gente sabe que é uma supernova do tipo 1A. E o Tycho Brahe, ele fez registros muito detalhados dessa nova estrela, que era visível, inclusive, até de dia, né? São registros que foram muito importantes para a gente também. E aqui nessa imagem a gente tem o remanescente dessa supernova hoje em dia, também registrado em raio-x. Já em 1604, né, o aluno de Tycho, Johannes Kepler, ele observou sua própria supernova, que a gente acredita que provavelmente seja uma supernova do tipo 1A. E ela foi a supernova mais recente que foi observada na Via Láctea, né? O que é importante, né? Todas essas supernovas históricas que eu tô falando para vocês, elas são supernovas que ocorreram na Via Láctea, né? Não são de outras galáxias. Inclusive, a gente, por isso, né, consegue observar com detalhes os remanescentes delas quando a gente usa os nossos telescópios superpotentes. E aqui a gente também tem o remanescente dela. Outra supernova notável é a supernova 1987A. Esse A, ele tá aí porque existe a B, né? Então existe outra supernova descoberta nesse mesmo ano. E essa foi a última supernova vista a olho nu, então sorte de quem conseguiu observar. Ela não está na Via Láctea, na verdade ela está na Grande Nuvem de Magalhães, que é uma galáxia satélite da Via Láctea, uma galáxia relativamente próxima da gente. Mas ela foi bem forte, então a gente conseguia ver até a olho nu. E ela foi uma supernova do tipo 2, e até agora ela foi a supernova mais bem observada até agora. Porque já era um momento que a gente tinha equipamentos, a gente tinha conhecimento sobre essas supernovas e calhou de acontecer. Não foi, né, infelizmente não teve desde Kepler uma na nossa Via Láctea para a gente observar, mas teve pelo menos na Grande Nuvem de Magalhães, que é uma galáxia próxima. E lembra daqueles neutrinos que eu comentei para vocês, que eles são gerados e eles saem, né? Bom, lembra que 99% deles saem ali sem interagir com nada. E esses neutrinos, eles saem, se propagam em todas as direções e inclusive eles chegam na gente, né, que está observando. Então eles foram detectados 3 horas antes e, bom, até agora não foi encontrado um remanescente dessa supernova. Então, né, foi só realmente um momento ali que ela aconteceu e a gente não
observou até agora nenhum remanescente dela. E aí tem uma questão, né? Como que a gente pode diferenciar remanescentes de supernova e nebulosas planetárias? Bom, uma dica é que os remanescentes de supernovas, eles são menos simétricos do que as nebulosas planetárias, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui a nebulosa planetária, observem a simetria dela, né? Agora, nessa explosão titânica que acaba sendo supernova, o remanescente acaba não sendo exatamente tão simétrico. Bom, então agora vamos falar sobre as estrelas de nêutrons. Em 1934, os astrônomos Walter Baade e Fritz Zwick, eles sugeriram a existência dessas estrelas de nêutrons, né? E, inclusive, é interessante a gente dizer que o nêutron, né, a partícula, tinha sido descoberto apenas 2 anos antes por James Chadwick. E, bom, o Baade e o Zwick também foram eles que, inclusive, cunharam o termo supernova. E quando a gente fala de estrelas de nêutrons, então, recapitulando, a gente vai estar falando de estrelas de alta massa, ou seja, com mais de 8 massas solares, porém com menos de 25 massas solares. Então, quando a gente está nesse intervalo aqui, a gente sabe que o que vai sobrar do final da evolução dessa estrela, né, depois da supernova, esse caroço ele vai se tornar uma estrela de nêutron. Então, esse caroço que vai sobrar dessa supernova, que vai virar uma estrela de nêutrons, vai ser um caroço que justamente ele vai ser constituído majoritariamente de nêutrons. Então, esses nêutrons eles são formados por, entre aspas, a fusão dos prótons com os elétrons dos átomos do núcleo da estrela. E quando ela ultrapassa aquela massa de Chandrasekhar e a pressão de degenerescência eletrônica já não suporta mais, já não consegue garantir o equilíbrio desse caroço. E esses caroços, eles são como núcleos atômicos gigantes, que tem da ordem de 10 elevado a 57 nêutrons, só que, né, eles são, na verdade, mais do que 10 elevado a 10 mais densos do que os núcleos atômicos normais, ou seja, muito, muito densos. Se a gente achava que as anãs brancas elas eram densas, as estrelas de nêutrons elas são muito mais densas. Vai sustentar a estrela de nêutrons contra o colapso gravitacional é a pressão de degenerescência neutrônica, né? Que ela é análoga àquela pressão de degenerescência eletrônica que a gente já viu para as anãs brancas, mas agora com nêutrons. E essa pressão ela vai ser eficaz para os caroços que tiverem de até cerca de 2,2 a 2,9 massas solares. Se tiver mais do que isso, não vai aguentar, essa pressão de degenerescência neutrônica não vai aguentar e vai virar um buraco negro, que a gente viu na aula passada. E assim como a pressão de degenerescência eletrônica, a neutrônica ela também independe da temperatura. E vai ser a mesma ideia, também vai existir uma massa limite para essa estrela de nêutrons, né, para esse caroço, e que depende, na verdade, da rotação da estrela, tá? Então, se essa estrela de nêutrons ela for estática, então ela pode ter no máximo 2,2 massas solares. Se tiver mais que isso, vai virar um buraco negro. Agora, se ela tiver uma rotação rápida, aí ela consegue suportar até 2,9 massas solares. Senão, também, acima disso, vai virar um buraco negro. E como eu falei, são objetos muito, muito, muito densos, muito mais do que anãs brancas. Então, pensa você colocar quase 3 massas solares, pega 3 sóis e esmaga numa bola de raio de cerca de 5 quilômetros, né? Então, elas são muito densas mesmo. E se a gente pudesse fazer aquele experimento, né, de pegar uma colher de matéria da estrela de nêutrons, ela afundaria até atingir o centro da Terra, de tão pesado.
Bom, a gente não tem um total domínio sobre a física, né? Sobre as propriedades da matéria nessa situação tão extrema como é da estrela de nêutrons, principalmente quanto mais você vai adentrando, né, essa estrela de nêutrons, que a densidade vai aumentando mais. Mas a gente sabe que os nêutrons estão em um estado superfluido e os prótons em um estado supercondutor. E quanto mais próximo do centro, né, justamente maior a densidade. E aí fica a questão, será que no centro a gente tem um estado exótico da matéria? Bom, existem muitas pesquisas sendo feitas com relação a isso. Bom, e aí o que eu falei, né, as estrelas de nêutrons, elas podem, né, ter uma rotação que vai ser herdada, né, da estrela que a precedeu. E estrelas de nêutrons em rotação rápida junto àqueles prótons supercondutores do interior delas acabam gerando campos magnéticos intensos, né? De 10 elevado a 7 até 10 elevado a 10 teras para estrelas de nêutrons comuns e 10 elevado a 11 teras, né, um campo magnético super intenso, e a gente já chama essa estrela de nêutrons de um magnetar. E nesse caso, dos polos, né, acabam saindo jatos super energéticos de radiação, como os raios-x, por exemplo, né? Então, por exemplo, a gente tem nessa ilustração, a gente tem aqui os campos magnéticos e desses polos vão sair esses jatos super energéticos. Bom, no início, né, no começo da vida dessa estrela de nêutrons, a temperatura vai ser por ordem de 10 elevado a 11 Kelvin, mas essa temperatura ela vai caindo dentro do intervalo de um único dia para 10 elevado a 9 Kelvin. E aí, em centenas de anos, essa temperatura vai caindo paulatinamente para 10 elevado a 8 Kelvin. E após isso, a estrela de nêutrons ela vai se resfriando a uma taxa moderada. E a temperatura na superfície vai acabar ficando da ordem de 10 elevado a 6 Kelvin, né? Ou seja, 1 milhão de Kelvin. Nesse caso, o pico de intensidade da radiação para essa temperatura está na faixa dos raios-x. Então, é muito mais fácil você encontrar uma estrela de nêutrons no céu se você estiver olhando em raio-x. Com certeza, o céu ele seria muito diferente para a gente se a gente conseguisse, né, observar em raio-x. E como que aconteceu a descoberta das estrelas de nêutrons, né? Sua existência foi sugerida em 1934, mas somente a descoberta aconteceu em 1967, pela estudante Jocelyn Bell, que identificou uma estranha fonte de rádio na nebulosa Cygnus e que estava piscando, né? Tinha um sinal de rádio que estava piscando e com um período muito, mas muito bem determinado, de cerca de 1,3 segundos. E por conta da regularidade, ela e o orientador dela acharam que seria um sinal de uma civilização extraterrestre, né? Porém, logo ela acabou achando um objeto bem similar numa outra região do céu, o que deixou a hipótese ainda mais improvável, né? Então, deve ser muito mais algum fenômeno astrofísico do que civilização extraterrestre. Bom, a explicação aceita hoje é que se trata de uma estrela de nêutrons que tem o seu eixo de rotação, só que ele é deslocado do seu eixo do campo magnético, tá? De forma que, conforme ela roda, a direção do jato de radiação vai mudando, tá? Como a gente tem aqui nessa imagem, a gente tem aqui o eixo do campo magnético, onde tem a emissão dos jatos, e aqui a rotação. Agora pensa essa imagem aqui rotacionando, né? Vai fazer um cone com esses jatos, né? E aí, se a Terra ela tá numa dessas direções desse jato, ela vai receber esse sinal com um certo período, né?
como a gente tem aqui nesse GIF. E a gente dá o nome a essa estrela de nêutrons, né, que tem o eixo de rotação diferente do eixo do campo magnético, de pulsar, né, por conta então desses pulsos que a gente detecta. Bom, o orientador de Jocelyn Bell, o Anthony Hewish, e um dos colaboradores dele, o Martin Ryle, eles acabaram ganhando um Nobel por essa descoberta em 1974 e, estranhamente, a Jocelyn Bell não ganhou, né? Por isso até fazem essa brincadeira de que seria um prêmio Nobel, por causa do sobrenome dela, e muitos consideram que justamente foi uma premiação injusta. Mas, entretanto, ela ganhou diversos outros prêmios ao longo de sua carreira, né? Como a gente pode ver nessa lista aqui, né? Bastante prêmio. Merecido, com certeza. Então, lembra que eu falei para vocês da nebulosa do Caranguejo, que é um remanescente de supernova e que no centro tem um pulsar. Bom, se a gente fizer um zoom aqui no centro desse remanescente, a gente encontra esse pulsar. E aqui são as fases dele, né? Então, no momento em que o seu jato está apontado para nós, a gente recebe, né, o sinal desse pulsar, e quando não, a gente não recebe esse sinal. Apenas objetos pequenos eles conseguem girar tão rapidamente como um pulsar, como uma estrela de nêutrons em alta rotação, sem se desintegrar, tá? A rotação rápida de uma estrela de nêutrons, ela acaba surgindo no momento em que a estrela que se originou, né, que está morrendo, né, se contrai, e se essa estrela tinha uma rotação ali no começo, né, na sua vida, conforme ela se contrai, essa rotação aumenta ainda mais por conservação de momento angular. E é um fenômeno completamente análogo a esse experimento aqui, que a gente consegue fazer, né? Numa cadeira giratória, você gira com os braços abertos, e quando você fecha os seus braços, né? Você está diminuindo aí o seu raio, a sua rotação, ela aumenta para compensar essa diferença. Isso é por conta da conservação do momento angular. E é isso que explica, então, a alta rotação de uma estrela de nêutrons. O período do pulsar, ele vai aumentar gradualmente com o tempo. Por quê? Porque energia e momento angular são perdidos através da radiação dos jatos. E a gente também pode ter, né, binárias com estrelas de nêutrons. Estrelas de nêutrons, elas podem fazer parte de sistemas binários também, assim como anãs brancas. E nesses sistemas podem também ocorrer fenômenos similares àquele fenômeno de nova que eu expliquei para vocês lá com as anãs brancas. E nesse caso são os fenômenos que a gente chama de erupções de raio-x. E nesse caso, a liberação de até 100.000 vezes a potência do Sol em pouquíssimos segundos. Bom, acredita-se que binárias de duas estrelas de nêutrons terminam na fusão das duas, né? Então, elas acabam se fundindo uma na outra, resultando em uma estrela de nêutrons mais massiva ou, dependendo dessa massa final, em um buraco negro, acompanhado por uma erupção de raios gama, ou então uma erupção de raio-x de curta duração. Agora, lembrem na aula passada que a gente falou um pouco de relatividade geral, a gente falou de ondas gravitacionais. Bom, ondas gravitacionais, elas são geradas nesse tipo de fusão e elas já foram, inclusive, detectadas pelo LIGO, né? Que é, entre aspas, o telescópio de ondas gravitacionais. Então, isso que é muito interessante, né? A gente ter formas diferentes de conseguir fazer astronomia, de um lado observando no visível, de outro observando no raio-x, de outro observando neutrinos, de outro observando ondas gravitacionais. São as formas diferentes, inclusive, de observar um mesmo evento.
E bom, isso é o que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem no chat. Eu vou deixar aberto aqui por 30 minutos para vocês ficarem à vontade de fazerem as perguntas. A gente já responde na hora. O material dessa aula está disponibilizado no site do curso. E a próxima aula, então, ela vai acontecer no dia 25/7 e vai ser sobre a Via Láctea. E aqui então tá também a lista de presença e o questionário, se vocês puderem responder, eu agradeço. Muito obrigada e até a próxima aula!